Feliz Natal, querido irmão, Feliz Natal, querida irmã. Que alegria, a paz do Santo Natal esteja aí bem pertinho de você, dentro da sua casa, dentro do seu coração. Nasceu para nós um menino, foi-nos dado um Salvador. E é tão bom celebrar o nascimento de Jesus, porque cada vez que a gente celebra o nascimento dele, nós renovamos em nós o nosso próprio Natal, o nosso nascimento para Deus. Que esse dia seja de muita bênção, de muita luz, de muita paz, de muita alegria e principalmente de muita esperança para você. Uma esperança que vem dessa manjedoura, dessa pequenina criança, de Maria, de José. E nós estamos aqui com o nosso programa Em Comunhão e pela terceira vez vamos conversar sobre o mistério da encarnação. Olhe para essa criança no presépio e pense até que ponto chegou o amor de Deus pelo ser humano, por mim, por você, por todos nós. E vamos mais uma vez partir de um texto da Sagrada Escritura, de uma das cartas de São Paulo, aquilo que a gente chama um hino cristológico que ele escreve para a comunidade de Filipos. Preste atenção, ouça com muito carinho esse texto maravilhoso. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um texto maravilhoso, e para comentar esse texto, mais uma vez eu tenho a alegria de acolher o Padre Eduardo Catalfo, reitor do Santuário Nacional. Bem-vindo, Padre Eduardo. Obrigado, Padre Ulisses. É sempre uma alegria muito grande estar aqui, na companhia do Padre Domingos Sávio também. Interessante, Padre Ulisses, que os vários autores do Novo Testamento sempre se referem a Jesus e à própria Cristologia de maneiras muito diferentes, Sim. mas nunca opostas, nunca de maneira excludentes. Sim. Por exemplo, São João fala de Cristo pré-existente, ao contrário, São Marcos fala quase que valorizando principalmente a humanidade de Jesus. Por isso que a teologia latino-americana, a cristologia latino-americana sempre prefere os textos de São Marcos, porque ali está muito forte essa densidade humana de Jesus. E claro, Paulo e toda a literatura paulina fala sempre de Jesus de uma maneira muito bonita, muito forte. Os estudiosos da Bíblia dizem que Paulo garante no cristianismo o direito de pensar. Paulo não é apenas um repetidor de tradições. E entre Jesus e Paulo, dizem os estudiosos da Bíblia, não existe o vazio. Entre Jesus e Paulo existem as igrejas de Damasco, de Jerusalém e da Síria. São essas comunidades que formaram a consciência de Paulo desses mistérios, dos mistérios de Jesus e do mistério da encarnação de um modo muito especial. Certo. O texto nos faz pensar que, mesmo sendo de condição divina, mesmo tendo a igualdade de Deus, Jesus não se apega ansiosamente à sua divindade, mas ele se despoja, ele se entrega, ele é capaz de assumir de fato a nossa vida. Isso nos faz pensar no desafio da igreja, o desafio de encarnar-se também no mundo concreto, no mundo real, no mundo dos pobres. Isso, eu creio que é muito importante. A gente costuma chamar esse texto de kenosis, né? Aniquilamento, esvaziamento total da divindade para se tornar humanidade. Bem-vindo, Padre Domingos Sávio, mais uma vez. Que bom que você está aqui com a gente, viu? Muito obrigado mais uma vez a você, teve Aparecida que nos dá essa oportunidade. E de começo, gostaria também, já que hoje é dia de Natal, que o Natal então estivesse acontecendo, como temos meditado nesses últimos programas, que o Natal estivesse acontecendo no mais profundo de cada um e de cada uma de nós, dentro de nossa própria vida, do nosso coração e a partir do coração de nossas atitudes também, sobretudo de convivência, de fraternidade. Certamente. Que bom, né? A gente poderia dizer assim figuradamente que a gente pudesse ser uma manjedoura. Exatamente. Que Nosso Senhor pudesse estar lá bem dentro de nós. Mas eu acho que é aquilo que nós comentávamos no último encontro, sabe, dessa consciência de Jesus,
Eu acho que é um pouco também o mistério da graça na gente, que ele deixou, né? É uma graça de que a gente nem sempre tem consciência, nem sempre percebe disso, mas ela está lá, nos ajudando a iluminar por dentro a nossa fé, né? A vivenciar e manter sempre de prontidão a nossa consciência para aquilo que é de Deus, né? Ou seja, a nossa própria consciência de cristão, ela até certo ponto pode ser comparada com a consciência de Jesus, da sua filiação divina. Nós somos filhos e filhas de Deus, né? Agora, esse texto de Kênosis, eu gostaria que você comentasse a introdução desse hino cristológico que São Paulo põe nesse capítulo 2 de Filipenses, né? O que São Paulo coloca aí para nós nessa introdução? Então, o hino que nós ouvimos começa a partir do versículo 6. Sim. Mas ali, um pouquinho antes, São Paulo vai dizer o seguinte: nada façais por concorrência ou por competição ou vaidade ou vanglória, mas com humildade, cada um considere o outro ou os outros superiores a si mesmo, procurando não só o próprio interesse, mas o interesse também dos outros. Sim. Aí São Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Então São Paulo ele introduz esse hino exatamente procurando como que trazer para dentro de nós os mesmos sentimentos, quase que diria, o mesmo coração de Jesus, para termos também as mesmas atitudes de Jesus. Ele vai viver na humanidade o mais profundo da própria divindade. Então Jesus, aniquilando-se a si mesmo, fazendo-se obediente, sobretudo, como diz São Paulo, assumindo a condição de servo, e na condição de servo ainda, quer dizer, na forma humana, ele revela o mais profundo da própria divindade. Que é ser amor. Exatamente. Por isso Deus dá um nome, quer dizer, o Pai vê a sua divindade de tal modo vivida em Jesus, em tudo isso, em aniquilar-se assim por diante, que o Pai fala assim: nossa, filho, você foi perfeito aí na sua experiência divina na humanidade. Por isso, o nome que está mais alto de todos, quer dizer, o nome divino para você. Isso. Eu acho que é muito importante, entende, essa possibilidade que não são dois tempos. Ele se humilhou e foi exaltado, entende? Mas ao mesmo tempo ele revelou Deus, né? Que para amar e para demonstrar e revelar o seu amor, né? Tem que ser desse jeito. Não é pelo poder, mas é exatamente pela humilhação. Mas eu queria ainda puxar um pouco da cristologia do Padre Eduardo, porque eu creio que esse hino quenótico, Kênosis, ele traz muito daquilo que no início do cristianismo, eu acho que chamava docetismo, né? Que era um faz de conta. O docetismo é, de fato, numa palavra, a negação da carne de Cristo. Sei. O docetismo tende a recusar em Jesus o que é realismo de encarnação, o que é humanidade verdadeira. O docetismo está sempre em paralelo com a filosofia gnóstica, que também tem essa preocupação, Sei. esse pressuposto de desvalorizar, de não reconhecer em Jesus uma humanidade real e verdadeira. Por isso que os autores do Novo Testamento e os primeiros pensadores do cristianismo sempre negaram veementemente essa rejeição à encarnação real. Por exemplo, o Evangelho de Judas, que foi descoberto não faz muito tempo, em 2006 que foi apresentada a tradução desse Evangelho. Por que esse e outros evangelhos e outros textos foram recusados pela Igreja desde o início? Exatamente por causa disso, pela incompatibilidade de olhar para Jesus e de encontrar nele uma humanidade real, uma humanidade verdadeira. Interessante que o hino de Paulo aos Filipenses, ele sempre foi muito desenvolvido pela teologia sistemática. O próprio Santo Tomás quase que constrói a sua cristologia a partir desse hino. Os especialistas em Santo Tomás explicam que toda a terceira parte da Suma Teológica, que é quando Santo Tomás fala da encarnação, de alguma maneira Tomás faz um eco conceitual e raciocinado desse hino, porque ele procura explicar o porquê e o como da encarnação. Esse é o grande desafio para a teologia, não só o desafio de formular de uma maneira
clara, de uma maneira dogmática, a fé cristã, mas principalmente de fazer com que essa fé verdadeira na encarnação ganhe de fato espaço na comunidade, no jeito de viver a fé. Sim, e eu acho que tanto um como o outro podem responder. Nesse hino cristológico impressiona sempre a palavra esvaziamento, aniquilamento, né? São termos assim muito fortes que é usado nesse hino, exatamente para dizer assim, ele não está fazendo de conta que é gente, ele se esvaziou da sua divindade, o que nos dá então, e você fazia referência aos evangelhos apócrifos, nos dá uma certeza, entende, de que aquele menino Jesus, aquela criança no presépio, aquele adolescente, entende, ele não estava ali, olha, ninguém sabe que eu sou Deus, mas eu sou Deus, né? Ou seja, o aniquilamento. O que essa palavra esvaziamento, aniquilamento significa realmente? Eu penso que a partir, digamos, dessa proposta de Jesus, a partir dos sinóticos aí de Mateus, Marcos e Lucas, sim, quando Jesus vai dizer o seguinte, que quem não renunciar a si mesmo, até a sua própria vida, sim, não pode ser meu discípulo. E voltando de novo, porque São Paulo, nesse hino, ele está opondo Jesus ao Adão pecador, ao Adão desobediente. Sim. Então, esse aniquilamento seria, digamos, eu tirar de dentro de mim de tudo aquilo que de fato não está conforme o projeto de Deus. E como você já lembrava um pouquinho antes também, que o projeto de Deus é amor. E amor em absoluta gratuidade e sem nenhuma condição, sem nenhuma medida. Quer dizer, essa é a proposta de Deus. Ao passo que, digamos aí, a desobediência de Adão, quer dizer, nós vemos como desobediência a Deus, mas é uma recusa da proposta de Deus, que é exatamente, digamos, esse ser amor, quer dizer, então, não competir com ninguém, não ser vaidoso, não se colocar acima de ninguém, que é exatamente, acho que a grande tentação que nós temos. É de dominação, de exploração, de nos servir do outro quanto mais nós pudermos. Então, acho que é aniquilar isso, para que de fato possa acontecer o projeto de Deus, o dabar de Deus, o projeto de Deus acontecendo em Jesus. Acho que Jesus, então, como ele vai até dizer lá na sua paixão, Pai, está terrível isto aqui, e o Senhor pode me livrar disto. Mas não se faça o que eu quero, mas o que o Senhor quer, quer dizer, é o projeto do Pai, que é essa, digamos, é o céu, é o amor, né? Trazido do céu para se encarnar aqui, que o Pai quer que aconteça. Eu acho que é importante sublinhar, Domingos, que se faça o que o Senhor quer, né? A gente fala, o Pai quer a morte do filho. Não, eu quero que você manifeste o meu amor. Não, exatamente. Até ao extremo, né? Eu vejo nesse sentido, por que Jesus ele vai até o extremo mesmo do amor dele? Porque ele não queria deixar dúvidas para nós o que quer dizer amar. É amar sem nenhuma condição, é isso que o Pai queria de Jesus. Mas eu acho que isso é importante sublinhar, Domingos, porque facilmente a gente entende que o pai queria a morte do filho. Aquela história que você se referiu, Santo Anselmo, não é mesmo? Tem que satisfazer um Deus irado, ofendido, chateado, e só ele que pode fazer isso. Graças a Deus que a gente, perdão a palavra, jogou no lixo esse tipo de ideia, né? Porque o que Deus quer é chegar até que ponto, volta ao São João, até que ponto Deus nos amou, né? E a vontade do Pai é essa, Ele quer demonstrar que Ele ama essa criatura humana, esse ser humano ao extremo. Esse aniquilamento, Eduardo, que comentário você faria? Sem dúvida, Padre Ulisses, o aniquilamento ao qual se refere São Paulo aos Filipenses está sempre em função da divindade, de uma divindade real de Jesus. E o grande desafio para a teologia e para a fé cristã é manter a harmonia dessas duas realidades, de Jesus como verdadeiro Deus e como verdadeiro homem. Eu penso que a insistência de Paulo em relação ao aniquilamento significa não que Jesus está abrindo mão da sua divindade, porque Jesus não faz isso. Jesus não abre mão do seu ser divino, mas ele não se apega ansiosamente ao seu ser igual a Deus. Ele não faz do seu ser igual a Deus uma usurpação, como diz o texto bíblico. Por quê? Porque Paulo quer deixar claro que a humanidade de Jesus é uma humanidade real, verdadeira. Jesus assume plenamente a vida humana por um motivo muito simples,
porque Deus quer mostrar, Deus quer dizer para a gente que vale a pena ser humano, vale a pena ser gente. Essa talvez seja o maior ensinamento, a maior lição da encarnação de Jesus. Olhar para o presépio de Jesus significa reconhecer que a humanidade, a vida humana, tem valor para Deus. Ser humano não é um detalhe no projeto de Deus para nós. Ser humano é um dom, é uma graça tão especial que o próprio Deus, quando veio a este mundo, assumiu a nossa condição, assumiu a nossa natureza humana para transformá-la, para nos aproximar da sua graça, da sua bondade. E é impressionante, não é mesmo? A vida não é vencida, né? Ou seja, a morte é vencida. A vida, ela tem que ser continuada, ela tem que ressuscitar, né? E esse presente imenso que Deus fez para nós, o dom da vida. Agora, me parece, se me faz pensar, Domingos, que no fundo Jesus vive, entende, uma revelação que vai de encontro àquilo que durante milênios e séculos a humanidade vinha desenvolvendo, que era sempre o culto do poder. Inclusive todo o imaginário de Deus é um imaginário de poder, né? E esperando também que Deus se manifeste dentro, né, do valor do poder, né? O poderoso, o Altíssimo, Todo-Poderoso, dentro das nossas ideias, né? E eu creio que a nossa grande conversão é de repente dizer que para Deus não interessa absolutamente esse tipo de poder imaginado por nós, que enfeitava todos os deuses pagãos e até em parte a imaginação do Deus do Antigo Testamento. Deus então traz esse contraste imenso na encarnação, né? Eu não quero saber disso, né? Eu sou amor desde toda a eternidade, né? A minha essência é ser amor. E para provar isso eu chego até esse mistério da kenosis, da encarnação, né? Para ver se convenço o ser humano que o caminho do poder tão sonhado por ele não é o caminho da humanização, é o caminho da morte. Entende? É o caminho da desumanização total. Se você quer se tornar humano, mude evangelho. Essa é a boa notícia. A notícia de que Deus é amor e o ser humano vai se divinizar na medida que faz essa opção. Ou então a rejeição, como você colocava ali no prólogo de João, né? Rejeitaram. Não, nós queremos continuar com o nosso poder, né? O Papa Francisco nos lembra até recentemente de que a onipotência de Deus se manifesta na misericórdia, quer dizer, no amor. Deus é poderoso no amor. E talvez para entrarmos um pouquinho mais nesse hino de São Paulo, podíamos lembrar, por exemplo, o lava-pés, que João, no capítulo 13 do seu Evangelho, ele apresenta para nós. Agora eu gosto de realçar bastante, antes de mostrar a cerimônia do lava-pés, o que João fala para nós antes. Ele vai dizer o seguinte, né? Jesus, sabendo que tinha chegado a hora dele, que a hora é a morte e ressurreição, de passar deste mundo para o Pai, quer dizer, quando ele ia mais se assemelhar ao Pai. E Jesus, tendo saído do Pai, estando na hora de voltar para o Pai, e sabendo que o Pai tinha colocado tudo nas mãos dele, o que ele faz? Ele lava os pés. Então, quer dizer, o lavar os pés, até eu digo assim, que o lavar-pés, para mim, é a radiografia mais bonita que nós temos da própria vida de Deus, da Trindade. É o lava-pés. E depois é interessante que quando Jesus, tendo lavado os pés dos discípulos, ele vai realçar, a única vez nesse capítulo 13 de João, que ele vai usar a expressão em verdade. Ele vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor. Agora, vamos colocar essa palavra de Jesus na cerimônia que ele acaba de fazer, no gesto. Quem que era o servo ali na cerimônia que Jesus faz? Era ele mesmo. E quem que era o Senhor para Jesus? Os discípulos. Os discípulos. É. Olha que coisa, é uma coisa doida. Então Jesus vai dizer que o servo, quer dizer, eu não sou maior do que vocês. Quer dizer, no amor, quer dizer, Jesus não deixando de ser Deus, então no amor que ele tem por mim, eu sou mais do que Jesus, para ele. E assim então, se o que Jesus faz é o que o Pai colocou na mão dele, então Jesus está dizendo que o Pai é o grande lavador de pés. Eternamente o Pai lava os pés do Filho
E no amor que o pai tem pelo filho, diz que, olha, em verdade, o servo não é maior que o seu senhor. No meu amor você é mais do que eu. Mas entre os três, são lavadores de pé. Dia do Santo Natal, dia de alegria, dia de confraternização. Nesse tempo de pandemia, espero que você esteja celebrando assim, bem junto da sua família, da sua comunidade, agradecendo a Deus. Esse Deus que está bem dentro da nossa história, esse Deus que se encarnou e nunca mais se desencarnou. Ele continua Jesus de Nazaré, Verbo divino presente conosco. E é tão importante a gente, terminando o ano, saber que Ele nos acompanha. Eu vou estar com vocês até o fim dos séculos. E nós queremos compreender, então, a partir do hino cristológico de Filipenses, a gente compreender o que esse mistério da encarnação, desse aniquilamento, dessa presença de amor de Deus na rotina da vida humana, trouxe, digamos assim, de novo, de revelação para nós, em relação àquilo que nós sempre imaginamos como sinais aí da presença de Deus, que nos faziam e fazem a gente buscar aqui e ali, não é mesmo? Ah, Deus está lá, Deus está aqui. O que a encarnação trouxe para nós? É isso que eu queria conversar agora com o Padre Eduardo, Padre Domingos Sávio, o mistério da encarnação dentro do hoje da nossa história, dentro desta conversão de fé pela qual nós temos que passar ainda, porque muitas vezes eu tenho a impressão de que a nossa fé da encarnação é quase esquecida. A gente crê em Jesus no sacramento, a gente crê em Jesus aqui, Jesus ali, e às vezes o mistério da encarnação escapa. E sem o mistério da encarnação, quem rejeita a encarnação acaba rejeitando o próprio Jesus. E fica assim, talvez com uma imagem falha e falsa de Jesus, aquele que faz milagres, entende? Aquele que a gente apela como todo-poderoso. Padre Eduardo, você não gostaria de comentar um pouco para nós esse mistério da kênosis no hoje da nossa vida? O mistério da encarnação, Padre Ulisses, nos faz lembrar e nos faz pensar que não existe salvação fora da história humana, Sim. fora da história real, concreta. Por isso que quando o Papa Francisco insistentemente nos lembra que a igreja precisa ser uma igreja samaritana, que nós precisamos fazer com que a igreja chegue de fato às periferias do mundo, nós estamos pensando que a própria igreja precisa assumir essa atitude de Jesus, assim como Jesus encarnou-se, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a nossa condição humana, também a igreja precisa ir para as periferias do mundo, a igreja precisa assumir a sua posição e a sua missão de uma igreja samaritana, de uma igreja que é hospital de campanha. É assim que nós vivemos a nossa fé e é assim que nós a transmitimos de uma maneira presente e real nessa história, na história humana, na história de pessoas que vivem a alegria do Evangelho, a alegria da fé. Ou seja, a gente poderia dizer, Eduardo, que a instituição por si mesma não salva ninguém. Ela pode ser até mesmo, às vezes, um obstáculo, se ela própria não assume o jeito de ser de Jesus, a palavra de Jesus, né? E o tempo todo ela está se renovando para não se institucionalizar naquele sentido assim de se calcificar, se transformar em monumento que todo mundo quer manter, né? E se esquece da finalidade dessa instituição, que é levar a Jesus. A gente sempre diz, Padre Ulisses, que o reino de Deus é sempre maior do que a igreja. A igreja é o sacramento do reino, ela é sinal do reino, mas a salvação está em Deus. E Deus sempre, insistentemente, sobretudo através do seu mistério do Natal, nos faz pensar que nós também devemos assumir a nossa vida, assumir a nossa missão neste mundo, no mundo real, no mundo das vítimas. Por isso que a teologia latino-americana, quando fala da encarnação, fala sobretudo da necessidade de descer da cruz os povos crucificados. Ao contrário de outras teologias, a teologia latino-americana, ela insiste em outros conceitos, nos conceitos de seguimento de Jesus, de morte, de paixão. Mas na teologia latino-americana, a ideia de encarnação ela é um pressuposto sempre muito claro e muito presente, ainda que de maneira, vamos dizer assim, pressuposta. A encarnação está na origem de tantos outros movimentos que nos levam a isso, a viver
a uma vida de igreja a serviço do pobre, a serviço do Evangelho, a serviço do próprio Jesus. Eu creio, Padre Eduardo, talvez o Padre Domingos possa ajudar a gente a entender também bem, quando a gente fala assim, não é mesmo que Jesus desceu até o fundo do poço, né? E por isso ele foi glorificado, né? Essa glorificação não é uma glorificação de corte palaciana, mas é uma glorificação de libertação, né? Aí entra a palavra libertação muito forte, né? É interessante, Padre Ulisses, que esse mesmo movimento encarnatório que Jesus assume no Natal, de esvaziar-se de si mesmo, de assumir a nossa condição, a nossa natureza, esse mesmo esvaziamento ele vai continuar ao longo de toda a sua vida. Por exemplo, quando Jesus assume o seu ministério como Messias. O messianismo de Jesus não tem nada de triunfante. É o messianismo baseado naquilo que diz o profeta Isaías, do servo sofredor, daquele que assume para si o sofrimento, a morte, os desafios, para transformar tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que não é vida. Certo. Como é que você vê isso, Domingos? Então, essa atitude, voltando ainda a Filipenses, que o Pai vê, por isso o Pai o exaltou, quer dizer, o Pai vê como perfeita. É uma atitude, sim. O Filho de fato soube realmente se encarnar, se fazer presente e fazer acontecer a divindade no mais profundo do coração da humanidade. Agora São Paulo vai dizer, tende em vós o mesmo pensar, o mesmo sentir, quer dizer então que essa experiência de Jesus se torne minha, sua e de cada um e cada uma de nós que queremos exatamente ter os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Mas para isso, exatamente, então, nada fazer por competição, por vaidade, por dominação e tudo mais. Depois é muito interessante, por exemplo, São João mesmo, ele vai dizer a certa altura, quando vocês me levantarem, e o levantar no Evangelho de João, não é só, quer dizer, colocar Jesus na cruz, mas também está ligado com o verbo glorificar. Quando vocês me levantarem, vocês vão saber que eu sou. E eu sou, a partir lá de Gênesis, de Êxodo 3,14, é o nome que Deus se dá quando Moisés pergunta, mas quem que eu? Qual que é o seu nome para que eu diga o seu nome lá no Egito? Eu sou aquele que sou. Então, exatamente na cruz, que Jesus sendo levantado, que sendo glorificado, a cruz é glorificação também, porque é quando mais de fato se torna visível, palpável e presente, concreta a divindade. Então ali realmente vocês vão perceber que eu sou. Então de novo, quer dizer, a cruz simbolizada no lava-pés é a radiografia mais bonita que nós podemos ter de Deus. Então agora o projeto para nós é que tudo isso aconteça no mais profundo de nós mesmos. Mas isso não seria então a exaltação do sofrimento como sendo o caminho para chegar a Deus? De jeito nenhum. Exatamente como nós conversávamos um pouco antes também, quer dizer, o Pai nunca desejou nem morte de Jesus, o Pai nunca desejou nenhum sofrimento para o Filho. Sim. O Pai queria que o Filho viesse aqui e vivesse a realidade do céu, que o Pai nunca desistiu de propor para todo mundo, que é um amor sem medida, sem nenhuma condição. E Jesus leva isso até as últimas consequências. É isso que o Pai queria e Jesus assumiu isso em primeira pessoa e com todas as forças. Mas o Pai nunca desejou, como Jesus também, se ele pudesse, ele fugia disto. Mas diante da situação histórica, de rejeição exatamente, como nós já lembramos aqui, de rejeição do projeto de Jesus, quer dizer, como até no prólogo aparece, quer dizer, tentaram abafar a luz, quer dizer, acabar com Jesus de uma vez, porque acabando com Jesus, acabaria com esse projeto alternativo que na humanidade, que desmontava exatamente o projeto de dominação, de exploração e tudo mais. Sim. Então, claro que Jesus ele leva até as últimas consequências, mas o Pai nunca desejou a menor dor para o seu Filho. E aí você me faz lembrar, entende, e os seus não o receberam, no primeiro momento, e os seus se referia evidentemente ao povo eleito israelita, né? Mas hoje, e os seus não o receberam, eu acho que se refere a nós cristãos, enquanto a gente ainda gosta demais dos projetos e dos critérios do mundo, né?
Ou seja, essa bendita palavra de Deus, e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, né? E trouxe luz, trouxe vida, mas a opção pelo lado de um Deus amor ou de uma divindade poder, parece que não tomou conta de nós. Ainda os seus não o receberam. Mas poderemos, assim, ter uma leitura um pouquinho mais ampla, né? O Espírito vai falando também, assim, através da história. Hoje nós poderíamos pensar, quer dizer, ele veio aos seus, quer dizer, seu é todo aquele que acolhe a proposta. E como nós já tínhamos até conversado a respeito disso, que a proposta de Deus é humana. É para a inteira humanidade, não é para um povo. Claro que foi, de modo especial, por um povo que Deus foi preparando, né, através da história. Mas mesmo a missão desse povo não era uma coisa fechada nele mesmo. Deus queria salvar o seu povo unicamente. Mas é fazer do seu povo, já do chamado de Abraão, uma bênção para a inteira humanidade. Não é? Eu acho, não sei como que Eduardo vê, mas eu contemplo 2000 anos de cristianismo, eu contemplo um país católico como o Brasil, uma Europa ocidental chamada cristã, com a cultura cristã, e de repente a gente percebe que exatamente essa revelação maior de Jesus não foi assimilada. Nossas guerras, nossas divisões, entende? O escândalo de nós cristãos divididos em grupos, violências e ainda o culto do poder, né? Pelo qual a própria religião muitas vezes luta pelo poder mais do que pelo amor, pelo perdão, pela reconciliação. É nesse ponto que eu vejo a pouquíssima fé na encarnação como boa notícia. É muito bonito, a gente aprecia o presépio, mas a boa notícia da encarnação que traz para nós uma revelação de Deus totalmente distinto, eu acho que a gente ainda paga um imposto, um tributo ao nosso imaginário do transcendente, do divino, que nos vem aí dos milênios anteriores. Eu não sei como que você vê esse mistério da encarnação e aquilo que a gente pode chamar hoje a cultura humana, mas também a cultura cristã mesmo. Existe uma presença de um Jesus encarnado, pé no chão, atendendo aos pobres, olhando com carinho e enfrentando aqueles que dominavam, aqueles que manipulavam, oprimiam o povo de Deus. É essa história de 2000 anos praticamente, né? Quer dizer, esse é um lado da história, porque do outro lado nós temos nossos santos. Graças a Deus que não faltam santos dentro da história da igreja. Como é que você analisa um pouquinho esse mistério? Eu vejo que essa é a missão da igreja, Padre Ulisses. A missão da igreja é não apenas desenvolver uma doutrina ou um conceito sobre o Natal ou sobre a encarnação de Jesus. Sim. A missão da igreja é, de fato, mostrar que, do mesmo modo como que Deus assumiu a nossa natureza, a nossa vida, a nossa condição humana, nós também precisamos buscar uma revalorização da vida, sobretudo através daquilo que significa promoção de cidadania, construção de dignidade de vida. Por isso que a igreja tem sempre que associar a esse tema da fé o tema da vida, o tema da promoção da vida, da história humana. Senão, de fato, a fé cristã e qualquer outra religião vai se tornar sempre um discurso vazio que pode muito bem não ser aceito pelo mundo. Nós podemos viver no mundo moderno como se Deus não existisse, mas essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é exatamente mostrar que no mundo de hoje, no mundo moderno, a encarnação de Jesus tem um sentido. A encarnação de Jesus deve repercutir na nossa vida de cristão, na nossa vida social, na nossa vida de hoje. Isso. E eu fico pensando, já estamos nos últimos minutos, mas eu fico pensando aquilo que causa uma certa tristeza na gente, não é mesmo? Um pouco dessa falta de unidade em torno das propostas que o Papa Francisco faz para nós, uma igreja em saída, uma igreja hospital de campanha, uma igreja encarnada, aí que está, encarnada, né? E uma igreja palaciana, institucional, né, que gira em torno de si mesma. Eu acho que está todo um desafio aí para nós, não é mesmo? Dessa unidade com o Papa, porque me parece que há católicos, além de outros cristãos, que continuam achando que a igreja palaciana, a igreja do poder, a igreja aliada a todos aqueles que
causam e são os fatores, os agentes das injustiças sociais no mundo todo e desse sacrifício da vida, vida humana, vida ambiental, tudo aquilo que é vida, de repente, está crucificado de novo e não chega o dia da Páscoa. Tende em vós o mesmo pensar e sentir de Jesus. Quer dizer, a proposta para a própria igreja, para todos nós, não é? Como até diz aí uma das preces eucarísticas, a igreja santa e pecadora. Como você lembrava, existem os santos, mas existem os menos santos e talvez até os não santos dentro da própria igreja. É um processo, é sempre a proposta de Deus, até voltaria de novo, quer dizer, Natal quer dizer nascimento, quer dizer, parece que nós temos que estar sempre sendo concebidos, gestados, dados à luz e crescer. É a proposta para todos nós, né? Que esse mistério vá se tornando, se transformando em vida, em atitudes de vida, também dentro da própria igreja. Eu acho que é importante, eu acho que tudo isso faz parte de uma espiritualidade da esperança para nós, não é? Uma espiritualidade de vida, de esperança, de celebrar o Natal como se tipo assim, eu vou recomeçar. Eu vou retomar, eu vou caminhar em frente. E principalmente, se gostaria de fazer um comentário em cima dessa questão que estamos vivendo há quase um ano de pandemia. Celebrar o nosso Natal deste ano, dentro da pandemia, Padre Eduardo, dentro do nosso santuário de Aparecida. O Natal é sempre uma festa de família e é quase que impossível imaginar celebrar um Natal com todo esse distanciamento. Mas eu imagino que, sobretudo nesse contexto de pandemia, de isolamento social, o Natal nos faz pensar que muitas outras barreiras, muitos outros isolamentos também precisam ser superados. E claro, a figura de Maria vai ser sempre uma figura de iluminação para tudo isso. Maria é aquela que olha para o anúncio do Natal e se surpreende, não sabe de fato o que vai acontecer, mas ela responde com abertura de coração, ela responde com generosidade, ela responde de uma maneira no sentido de mostrar que ela quer fazer parte desse projeto, do projeto de vida, do projeto de salvação que Deus nos oferece. Isso é importante. Padre Domingo, nós estamos nos minutos finais, aí eu queria que você desse uma mensagem final de Natal para todo mundo que tem acompanhado. Foram 3 programas falando sobre o mistério da encarnação, muito bom, não é mesmo? E ajuda nós próprios que estamos aqui a aprofundar essa fé tão gostosa que nós temos como cristãos. Qual seria a sua mensagem de Natal para 2020? Eu partiria, como o Padre Eduardo acabou de dizer, também a partir de Nossa Senhora mesmo. E como já foi lembrado por nós nesses programas nossos, que Nossa Senhora, antes de ela conceber Jesus no seu ventre, ela concebeu no coração. Sim. Claro que conceber Jesus no ventre nós não podemos, até por sermos homens, não é? Mas acho que essa atitude de Nossa Senhora de acolher Jesus no coração e a partir do coração procurar gerar também Jesus no coração dos irmãos e das irmãs, acho que isso Nossa Senhora quer realmente nos ensinar com toda a força, com todo o carinho que ela tem por nós e pela inteira humanidade. Ela aceitou também ser mãe da humanidade. Então eu diria assim que Nossa Senhora então nos ajudasse, nos ensinasse a acolher esse Jesus mais dentro de nós mesmos e nós mesmas e procurássemos gerar, levar esse Jesus aos irmãos e irmãs, sobretudo para quem Jesus certamente mais prefere estar presente, que são os mais abandonados, os mais longe dessa proposta de vida que o Pai sempre desejou implantar na Terra através do seu Filho. Isso. Obrigado, viu, de ter participado com a gente aqui, vários programas, mas esses 3 últimos programas, muito agradecido. Eu que agradeço e, mais uma vez, então, penso que seja o que está mais no coração nosso, sobretudo no dia de hoje, mas que não seja um hoje só de 24 horas, Sim. mas um hoje de sempre, um feliz e santo renascimento de Jesus na vida de todos. Padre Eduardo, reitor do Santuário Nacional, aí a sua última palavra de boas festas para todo esse povo que está acompanhando a gente. A gente sempre diz, e a teologia moderna também ensina isso, que a ressurreição de Jesus está de fato no centro do ano litúrgico, no centro da própria fé. Sim. Mas também é verdade que o Natal, ele é muito afetivo, o Natal é uma festa de família, é encontro com Deus, e tenho certeza que o que dá para o Natal essa dimensão de afetividade
é exatamente o fato de Jesus ter de fato assumido a nossa natureza, a nossa condição humana. Por isso eu gostaria de desejar a todos vocês um feliz e santo Natal, lembrando que o Natal não é apenas um dia, o Natal é um compromisso de vida e a encarnação de Jesus pede de cada um de nós esse movimento de esvaziamento, de ir ao encontro do outro, de deixar as zonas de conforto para fazer o bem, para promover a vida. Um feliz e santo Natal para todos vocês que nos acompanham pela TV Aparecida. E muito obrigado, Padre Eduardo, por toda a colaboração que você trouxe, com esse conhecimento bonito que você tem de velho professor de teologia, de cristologia, coisa boa. E muito obrigado a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom que pudemos nos reunir em torno dessa mesa em comunhão. Que você celebre o seu Natal em comunhão com Jesus, em comunhão com Maria, em comunhão com São José, em comunhão com os pastores, em comunhão com os reis magos, em comunhão com a sua comunidade. E esse Natal seja para você realmente um ponto de partida para entrar nesse novo ano, na certeza, Jesus continua encarnado no meio de nós, Ele continua encarnado em nós, Ele continua com tantos sinais dessa presença de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo por todos nós. Um grande abraço de Feliz Natal para todos e cada um de vocês. Muito obrigado. Continuemos em comunhão.